Vamos falar sobre algo chamado Al-Haya min al-Iman. O pudor, a modéstia faz parte da fé. O pudor, a modéstia, a vergonha, a timidez, tudo isso faz parte da fé. Tudo isso desempenha uma parte especial entre as questões do Criador e da criatura. Todos os profetas e mensageiros, sem exceção, encorajaram a modéstia, a timidez, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou. Dentre os ensinamentos dos primeiros profetas que chegaram até vocês está: se não tiver vergonha, faça o que quiser. Se você não tem vergonha, então faça o que você quer. Deus está te observando. A modéstia, a timidez, como senso de vergonha ou timidez nos seres humanos, é um retraimento da alma em relação à conduta indecente, uma qualidade que previne o mau comportamento em relação aos outros, ou que encoraja outros a se comportarem mal em relação a você. A ética islâmica considera a modéstia, como a timidez, como mais do que apenas uma questão de como a pessoa se veste, e mais do que apenas modéstia na frente das pessoas. Ao contrário, ela se reflete na fala, na vestimenta e conduta. Conduta em público, em relação às pessoas, e em privado, em relação a Deus. Qualquer conversa sobre modéstia, portanto, deve começar com o coração, e não com questões exteriores. Como o nosso profeta, o profeta da misericórdia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: a modéstia, a vergonha, a timidez é parte da fé, do imã, e essa parte da fé reside no coração. Seja reservado ao falar. Como tudo no Islã, a fala deve ser moderada. Elevar a voz como forma de demonstrar ira, nervosismo, simplesmente mostra inabilidade de contê-la, e apenas prejuízo derivará disso. Raiva descontrolada, por exemplo, pode levar ao abuso verbal e físico de outra pessoa, o que em ambos os casos removem o véu da timidez com o qual se é dotado, expondo ego vergonhoso. O nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: uma pessoa forte, uma pessoa valente, uma pessoa forte e valente não é a que derruba os seus adversários no chão. Uma pessoa forte e valente é a que se contém quando está com raiva. Não quer descontar a sua raiva nos outros, nem prejudicar. Uma pessoa forte que crê, sente timidez na frente de Deus e sua criação. Uma vez que Deus sabe e vê tudo, sente-se envergonhado de desobedecer ao seu Senhor, e se sente vergonha se peca ou age inapropriadamente, em privado ou em público. Esse tipo de modéstia é adquirido e está diretamente relacionado à fé, em que a consciência de Deus aumenta a timidez perante Ele. A moralidade islâmica divide modéstia em natural e adquirida. A modéstia é uma qualidade inerente em meninas e meninos. Um certo tipo de modéstia, que é natural em seres humanos, manifesta-se, por exemplo, em uma necessidade humana natural de cobrir as partes privadas ou as partes íntimas. De acordo com o Corão, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore proibida, se conscientizaram de que suas partes privadas estavam expostas e começaram a se cobrir com folhas do paraíso, um resultado natural da vergonha e da sua modéstia. Os sábios do Islã, os eruditos, consideram a modéstia como uma qualidade que distingue seres humanos de animais. Os animais seguem
seus instintos em sentir qualquer vergonha ou senso de certo ou errado. Portanto, quanto menos modesta uma pessoa é, mais ela se assemelha aos animais. Quanto mais modéstia uma pessoa tem, mais ela se aproxima dos seres humanos. O Islã determinou certas legislações que induzem esse senso de modéstia nos humanos. Essa legislação varia de buscar permissão antes de entrar em qualquer ambiente e se distanciar de outros enquanto se aliviam, até ordenar certas formas de vestimenta para homens e mulheres. Outra forma através da qual a modéstia pode ser obtida é pela associação com pessoas modestas, em cuja presença uma pessoa se sente embaraçada de fazer qualquer coisa vergonhosa. Como o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: eu os aconselho a serem tímidos em relação a Deus. O exaltado, da mesma forma que são tímidos em relação ao ser humano virtuoso de seu povo. Sejam tímidos, tenham modéstia. Ter vergonha do olhar de um estranho é uma das forças impulsionadoras por trás da modéstia no vestir. Pode ser vista nas crianças que naturalmente se afastam de estranhos, às vezes se escondendo nas saias de suas mães ou atrás das pernas de seus pais. Na religião do Islã, ocultar a maior parte de seu corpo do olhar de um estranho, especialmente do sexo oposto, é de fato obrigatório, como meio de evitar cair em conduta que pode levar ao sexo extra ou pré-marital, que Deus Todo-Poderoso falou: diga aos crentes, ó Muhammad, que recatem os seus olhares e conservem os seus pudores, porque isso é mais benéfico para eles. Deus está bem inteirado de tudo quanto fazem. Diga aos crentes, ou diga aos fiéis, que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos que normalmente aparecem, que cubram o colo com os seus véus e não mostrem os seus atrativos. O versículo então menciona as pessoas perante quais a mulher está isenta de se cobrir, aqueles que não são chamados de estranhos. O mandamento também é relaxado com as maduras. Uma mulher de idade avançada que não tem esperança de se casar pode descartar os sobretudos que cobrem a roupa que estão usando. Como visto esse versículo então, a ética islâmica vê a modéstia não como virtude somente para as mulheres, mas para os homens também. Portanto, os homens também devem se vestir modestamente, sendo cuidadosos em usar roupas opacas e folgadas, cobrindo totalmente a área entre suas cinturas e joelhos. Calças justas ou roupas transparentes são proibidas. Essa modéstia é refletida na vestimenta dos homens muçulmanos em todo o mundo, como camisas longas abaixo das coxas e calças folgadas. Pode-se perceber, entretanto, que as mulheres ficam com a parte mais difícil de vestir-se modestamente, quando se reflete, entretanto, sobre o predador e a presa nas relações ilícitas ou proibidas entre os sexos. A presa que está escondida escapa de ser uma vítima. Além disso, outro versículo diz que a modéstia no vestir de fato identifica a mulher crente, um alvo que o muçulmano devoto ou qualquer homem decente seria motivado a proteger ao invés de abusar. A forma de desenvolver modéstia é pensar sobre se ele ou ela cometeria o pecado que estão considerando na frente de seus pais. Uma pessoa com um mínimo de vergonha no coração não cometeria nenhum ato lascivo na frente dos seus pais, e fazê-lo na frente de Deus é pior ainda. Deus não é muito mais merecedor de que tais atos não sejam cometidos na sua frente?
Assim, a religião do Islã considera que a modéstia de um verdadeiro crente na frente de Deus deve ser maior do que na frente das pessoas. Isso se manifesta no dito do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando um homem lhe perguntou sobre permanecer nu, sem roupa, na casa quando estivesse sozinho. O profeta então respondeu: Deus é mais merecedor de vergonha do que as pessoas. Os primeiros muçulmanos costumavam dizer: tenha vergonha de Deus em privado, da mesma forma que tem vergonha na frente das pessoas, quando está em público. Outro de seus ditos é: não seja um servo derrotado de Deus no seu comportamento em público, enquanto é um inimigo dele em seus assuntos particulares, no privado. A modéstia pode assim ser vista como o meio através da qual a moral e a ética na sociedade são mantidas, exercidas. A vergonha das pessoas e da sociedade pode ser uma razão para ser modesto, mas essa modéstia não se manterá devido ao fato de que é imodesto. Um dia, em uma sociedade secular, pode ser totalmente aceitável no outro. Assim, a chave para a modéstia é saber que Deus Todo-Poderoso está ciente de tudo o que faz e se afastar do que Ele proíbe. Deus Todo-Poderoso só quer o que é melhor para nós. Buscar o que é melhor é nos submetermos de verdade ao que Ele tem em mente para nós. A única forma de saber adequadamente o que é isso é acreditar no que Ele enviou para nós através dos seus profetas e mensageiros, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e abraçar a religião verdadeira, a religião do Islã, que seu mensageiro, ou todos eles, nos trouxe. Devemos entender então, queridos irmãos, sem modéstia, sem vergonha, sem pudor, é o mesmo que não ter caráter. E os sábios falam: você está se comparando com um animal, ou até mesmo pior que um animal. O muçulmano, onde ele estiver, sozinho ou em público, ele deve ter vergonha de Deus a todo momento e ficar atento para não ultrapassar as divisões que Deus colocou sobre ele no Alcorão e através da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem agora a Deus e peçam perdão para Ele por vocês e por todos nós. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, o soberano, o Criador de todas as coisas, o único e digno de ser adorado, e que a paz e as bênçãos e a misericórdia de Deus estejam com todos os seus profetas e mensageiros, com Muhammad e seus companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Faz parte da modéstia e da vergonha o dito que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam: I'afu anhu, yani anil khadim, fi kulli yawm 70 marra. O profeta falou: releve, ou em outras maneiras, pegue leve, desculpe as outras pessoas, principalmente as pessoas que estão abaixo de você, nem se for para dar 70 desculpas. Invente e pegue leve com as pessoas, releve o erro delas, desculpem elas. Isso faz parte do pudor e da modéstia. Ter misericórdia no coração e unir os corações dentro do Tawhid, do monoteísmo puro, sincero e verdadeiro. Outro tipo, o profeta falou:
Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'uhu. Aqueles dentre vocês que conseguirem ajudar, beneficiar o teu irmão, o próximo, então faça rápido. Faz parte do caráter de um muçulmano, de uma muçulmana, ajudar o próximo. Se tem a oportunidade de ajudar, não demore, não pense duas vezes, ajude, estende a mão. O outro dito, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: al-muslim akhu al-muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi man farraja an muslim kurbatan farraja Allah anhu kurbatan min kurubati yawm al-qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah. Ou como fala, alayhi salatu wassalam, essa conduta é essencial para todos nós. O profeta falou, o muçulmano é irmão do outro muçulmano. O muçulmano não injustiça o outro, não comete injustiça com o outro. O muçulmano não entrega o outro para o inimigo. Aquele que estiver ajudando um outro irmão, saiba que ele vai encontrar Deus ajudando a ele mesmo. E disse mais: quem aliviar um afligimento ou uma dívida de um irmão, saiba que Deus aliviará o seu afligimento dentre todos os afligimentos no dia do juízo final. E mais, aquele que preservar, não expor um irmão, e não expor as falhas do irmão, e não perseguir o irmão, tenha certeza que Deus vai te preservar nessa e na outra vida. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse dito faz parte do caráter, da conduta de todo muçulmano e muçulmana. Se nós somos muçulmanos, nós devemos colocar essas condutas dentro dos nossos corações e começar a praticá-las. Mostrar modéstia, simplicidade, timidez, caráter, com a criação de Deus e principalmente com Deus Todo-Poderoso, não ultrapassando suas divisões, não caindo naquilo que Ele proibiu. Allah Todo-Poderoso falou: Kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vocês são a melhor nação que surgiu para a humanidade. Recomendam o bem e proíbem o mal, acreditando e tendo fé em Deus. Inna Allah wa